Muito boa tarde, senhoras e senhores. Domingão de muito futebol hoje. Flamengo e Palmeiras. O clássico já começou desde sexta-feira. Já teve nota oficial dos dois times. Já teve algumas discussões nos bastidores. Já antidoping e muito mais coisa. O Palmeiras vem desfalcado. Vão ter alguns jogadores que não vão estar não vão estar no jogo, né? Não vão estar disponíveis para o Abel Ferreira. E também para o lado do Flamengo, alguns jogadores também estarão fora. E vai ser um clássico que é uma final já. Vai ser um jogo para decidir o Campeonato Brasileiro, basicamente. E o time que ganhar vai depender apenas de si mesmo para ser campeão. Nesse vídeo a gente ainda vai falar dos outros jogos do Brasileirão, que teremos Ceará e Botafogo, Internacional e Sport, Mirassol e São Paulo e Bahia e Grêmio. Mas vamos lá, começar pelo começo, como sempre. O Flamengo e Palmeiras vão jogar às 4 horas da tarde lá no estádio do Maracanã. É uma final antecipada e muito que muita gente tinha medo era o árbitro da partida. E nesse caso vai ser o Wilton Pereira Sampaio, para mim, o melhor árbitro hoje do futebol brasileiro. Apesar de ter alguns lances, alguns erros, algumas contradições, é o melhor árbitro do Brasil, foi bem no Super Mundial e eu acho que não tinha nome melhor para apitar esse jogo, que é uma final antecipada e vai ser um jogaço que seria muito bom se o árbitro não fosse um dos protagonistas, como normalmente como eles normalmente são nesses jogos, né? Dito isso, o Flamengo ele emitiu uma nota na sexta-feira repudiando o doping surpresa, basicamente, feito pela CBF, pela ABCD, que é a Associação Antidoping, né, do Brasil. E nessa nota o Flamengo diz que aí abre aspas, a visita marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Logo, a diretoria do Flamengo acha que foi algo do nada, né? Que foi algo surpresa, que é para ser, e eles não aceitaram e aí colocaram seguranças para proteger os jogadores. Eu acho que é algo completamente fora do, do comum. E aí depois ter que ver um monte de gente falando que a CBF é verde, que a CBF é verde. Cara, não é assim, porque já que o Palmeiras ele já passou, de acordo com a nota do Palmeiras, aí eu já leio, já passaram por 5 antidopings esse ano, 3 da CBF, 2 da Libertadores. Então, é uma situação que o Flamengo ele reclama por algo que não faz muito sentido, como sempre acontece, né? Que é impressionante. Mas foi isso da nota do Flamengo e aí o Palmeiras manda uma nota, emite uma nota, um comunicado depois, em resposta, que é a equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ou seja, a ABCD, que é o antidoping do Brasil, está neste momento na academia de futebol para realizar testes com atletas do elenco do Palmeiras. A academia de futebol é o CT do Palmeiras. Esta é a quinta vez em 2025 que testes antidoping são realizados em jogadores no clube no centro de treinamento do Verdão. 3 da ABCD e 2 da Comebol. E o Palmeiras não reclama. Ah, CBF é verde, CBF é verde. Cara, a CBF não é verde. O seu time ele pode ser prejudicado um dia, ele pode ser favorecido no outro. E esse é um problema de arbitragem do futebol brasileiro que já vem há muito e muito tempo. Né? E ficar nessa reclamação toda hora, toda hora, toda hora, muito provavelmente vai piora o rendimento do clássico, do jogo, piora o rendimento dos jogadores, piora a torcida, que aí se sai na rua, por exemplo, no bairro da Barra Funda com a camisa do Flamengo, você vai ser agredido. Porque é uma rivalidade, mas a rivalidade ela tem que ficar dentro do campo. Ela não pode sair, ela não pode virar meio de agressão e desrespeito, que hoje em dia você tem medo de sair na rua com qualquer camisa de time. Isso eu não tô falando só do Palmeiras, né? Só de você sair na rua, no bairro da Barra Funda com a camisa do Corinthians ou com a camisa do Flamengo, de São Paulo, Santos. Não. Isso é em todos os lugares.
Se você vai pro Rio e vai sair com a camisa do Corinthians, existe uma chance de você ser agredido. Se você vem de Minas com a camisa do Cruzeiro, aqui num jogo contra o Palmeiras, você tem risco de ser agredido. Você pega um metrô com a camisa do Corinthians na linha amarela aqui em São Paulo, que vai até o Morumbi, você tem risco de ser agredido. E inúmeras coisas que a gente já viu e vê acontecendo que deixa o espetáculo do futebol cada vez mais feio. Dito isso, falar do jogo em si. O Palmeiras muito provavelmente vai ter uma estreia no gol. O Everton ele não está disponível para esse jogo e muito provavelmente o Carlos Miguel vai ser o goleiro titular desse jogo. Ficou uma dúvida entre Marcelo Lomba e Carlos Miguel, mas muito provavelmente será o Carlos Miguel para já começar essa passada de bastão, basicamente. E o Carlos Miguel é um ex-jogador da base do Flamengo e vai ser basicamente um jogo contra o ex-clube, que a gente sabe que é o Corinthians em si, né, que atuou como profissional, mas o Flamengo foi o time que basicamente revelou o Carlos Miguel, que ele fez as categorias de base lá, e o Marcelo Lomba também em 2011 jogou pelo Flamengo, então vão ser dois goleiros que já conhecem a casa, já conhecem o Maracanã, e vai ser um desfalque muito grande, porque o Everton, mesmo não vivendo o seu melhor momento, é um jogador muito importante para o time do Palmeiras, e tanto de vestiário, tanto dentro do campo, tanto tecnicamente. É um jogador que transmite uma segurança a mais pro time do Palmeiras, e eu acredito que o Carlos Miguel ainda não dá essa confiança, ainda mais por não ter estreado ainda. E já vai estrear na fogueira e vai ser um momento complicado pro Carlos Miguel. Além do Everton, Lucas Evangelista também vai ser uma ausência no time do Palmeiras. Por sorte que o Palmeiras contratou o Andreas Pereira nessa janela do meio do ano e vai poder ter uma substituição a nível e até a melhor nível, porque aí muito provavelmente deve colocar um Rafael Veiga ou Maurício para jogar, e o Andreas Pereira faria a função do Lucas Evangelista ali, o camisa 8, o segundo volante, que é a função original do Lucas Evangelista, que não vai estar disponível para esse jogo. E o Flamengo também vai ter alguns desfalques, né? O Saul é dúvida junto com Alain, De La Cruz e Everton Cebolinha. Ou seja, vai ser um jogo... O Flamengo a gente sabe que tem muitos jogadores de nível que poderiam ser titulares em 80% dos times brasileiros, 90% dependendo. Até o banco de reservas do Flamengo é melhor do que muito time no Brasil, mas são desfalques que vão fazer o Felipe Luiz pensar. O Saul é um jogador importantíssimo, já tem 2, 3 meses de casa e já tem uma... toma conta ali, já é um dos principais jogadores do Flamengo, mas de qualquer jeito, e ainda tem Dela Cruz, que está de fora, Cebolinha também, que é um jogador importante, esses dois, e o Alan, que normalmente entra no segundo tempo e faz boas partidas, também vai estar de fora. Então vai ser um jogo que vai ser um duelo além dentro de campo, vai ter também lá na parte técnica, na parte de escolha de escalação e de reservas, e muito provavelmente alguns testes serão feitos, como o Carlos Miguel, ou como um jogador para substituir Saul, para substituir Alan, para substituir Dela Cruz, e a gente vai ver muito disso, a gente vai ouvir também na transmissão os comentaristas e narradores falando muito sobre isso. Ceará e Botafogo também às 6h30 jogam e se enfrentam no Castelão. O Botafogo tem um time inteiro de jogadores não disponíveis, né? Cara, o time do Ceará, o time do Botafogo vivem momentos que são meio complicados. Volta. E o Ceará e o Botafogo também se enfrentam às 6h30 da tarde na Arena Castelão. O Ceará vem tentando manter um bom momento que vive no Campeonato Brasileiro. São 5 partidas e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. Tem goleada contra o Santos, tem vitória fora de casa contra o São Paulo e aí tem um empate contra o Sport fora de casa, mas o Ceará vive um bom momento e tá se tornando um time que muita gente no começo do ano falava que brigaria para não cair, não tá brigando. E já tá lá na parte de cima da tabela, e esse jogo
vai ser muito provavelmente um jogo para se firmar na parte de cima da tabela, dependendo brigar ali por uma pré-Libertadores ou por uma Sul-Americana, e tem time para isso. E o Botafogo vive um momento que é complicadíssimo, né? O Botafogo nos últimos 5 jogos só tem uma vitória, tem um 2-0 contra o Inter como derrota, tem 3-0 contra o Flamengo, ou seja, são 5 gols sofridos nos últimos 2 jogos. E o David Ancelotti vai ter o maior dos problemas, não é nem o histórico do Botafogo, mas sim em que existem uma seleção inteira de jogadores suspensos ou machucados, lesionados, que não vão estar à disposição. Os principais nomes desses jogadores são Alex Telles, Alexander Barbosa, o zagueiro, Danilo, o goleiro Neto, principal contratação da janela do meio do ano do Botafogo, além de Arthur Cabral e Savarino terem se tornado dúvidas. Cara, o Botafogo vem num time catadão e vai tentar, de alguma forma, não perder pontos. O Botafogo não vive um momento bom, é apenas uma vitória nos últimos 5 jogos e tá caindo desenfreadamente nesse segundo turno de Brasileirão. E o Mirassol e São Paulo ainda se enfrentam hoje e que pode abrir vantagem do Mirassol para o Botafogo, e o Bahia também joga nessa rodada e pode passar o Botafogo nesse momento, caso o Botafogo não ganhe pontos nesse jogo contra o Ceará. O Botafogo, Mirassol e Bahia têm, respectivamente, 49, 43 e 43 pontos. O Mirassol pode abrir mais e o Bahia pode passar. Então, o David Ancelotti, técnico do Botafogo, vive um momento que é complicadíssimo, além do Ceará poder encostar. O Ceará pode ir a 38, né, começa a rodada com 35, mas o Ceará pode ir a 38, o Botafogo tem 43, já fica a 5 de vantagem. O Brasileirão está muito embolado. Se você não fala dos 2 da frente, que é Palmeiras e Flamengo, e os 3 lá de baixo, tudo pode mudar em questão de 2 rodadas. Em questão de 2 rodadas, o Vitória pode estar em 13º, o Corinthians pode estar em 17º, que é a grande magia do futebol brasileiro, que você não se contenta com 6 grandes, um Big Six da Inglaterra, você se contenta com 12, 14 times grandes que brigam ali todo ano, que chegam em campeonatos, que chegam em copas, em finais, semifinais, como por exemplo o Vasco agora chegou, e o Vasco não era um time, por exemplo, ano passado que estava brigando por nenhum título, mas esse ano está brigando e esse ano vive um bom momento. Além desses 2 jogos que a gente deu mais foco, ainda teremos Internacional Sport, o Inter enfrenta o Lanterna, muito provavelmente o Inter vai conseguir um resultado bom, o Ramon Dias começa a fazer um bom trabalho ao comando do Internacional e muito provavelmente vai dar continuidade a esse trabalho, conseguindo uma vitória em casa contra o pior time, que tem apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro inteiro. Do Sport vive um momento já rebaixado, né? Então, muito provavelmente, o Internacional deve fazer uma boa partida e deve conseguir os 3 pontos em casa. Além disso, Mirassol e São Paulo. O Mirassol ganhou do São Paulo no primeiro turno, lá no Morumbi. E o São Paulo vive um momento também que não é dos melhores. E o Mirassol vive um bom momento. Conseguiu recuperar da derrota contra o Corinthians por 3-0 no final de semana, na 27ª rodada. E conseguiu uma vitória nessa quarta-feira e conseguiu recuperar esses 3 pontos que foram perdidos, que foram deixados de ganhar, né? E o Bahia, o Grêmio fecham esse final de semana, esse domingo, e amanhã teremos alguns outros jogos. Bahia e Grêmio. Bahia vem de derrota, é um resultado complicado para o Bahia, foi contra o Vitória, no Clássico Bavi. A gente fez vídeo na sexta-feira, se não me engano, na quinta-feira, e vem de derrota contra o Vitória, vem de triunfo contra o Flamengo, derrota contra o Botafogo. Então o Bahia é um time que está oscilando muito nesse campeonato e muito provavelmente não consiga um bom resultado hoje contra o Grêmio, apesar de jogar em casa, o Bahia ser forte em casa. Tem alguns jogadores que estão lesionados,
tem alguns jogadores que não estarão à disposição do técnico Rogério Ceni, que já recebeu proposta também de fora do Brasil, mas isso a gente falou acho que há uma semana atrás. O Rogério Ceni recebeu contato, pelo menos não foi uma proposta formalizada, do Bayer Leverkusen, lá da Alemanha, e pode ser que o Rogério Ceni deixe o Bahia no final da temporada, apesar de fazer um bom trabalho, mas nesse segundo turno do Brasileirão vem oscilando e vem oscilando bastante. O Grêmio também consegue dar uma respirada depois de ganhar o Grenal, o clássico, consegue alguns bons resultados, passou, só perdeu na penúltima rodada, então nos últimos 5 jogos são apenas uma derrota, são 2 vitórias e 2 empates, e vive tentando melhorar o momento, que não era bom. Esse foi o vídeo de hoje. Muito provavelmente mais tarde vai ter um vídeo para falar sobre a rodada de ontem, sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro e Fortaleza. E amanhã a gente vai ter vídeo também para falar sobre a rodada de segunda-feira e a rodada de hoje, que vai dar muito o que falar. Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixe seu like, ativa o sininho, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe o vídeo, caso você tenha algum amigo aí que queira ficar informado sobre tudo do Brasileirão, sobre tudo do futebol brasileiro. E também na semana que vem sobre Champions, que teremos vídeos sobre Champions. Você fica à vontade para compartilhar. E vamos embora. Mais tarde, acho que às 6 horas, teremos mais um vídeo, ou às 8, ainda não sei qual horário exatamente, mas entre 6 e 8 teremos mais um vídeo para falar do Corinthians ontem, que respirou. Muito obrigado se você ficou até aqui, até daqui a pouco. Valeu!